Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Pelo meu sotaque você vai ver que eu sou do Nordeste. Não tem como eu me esconder em todo canto que eu chego. Se eu abrir a boca você já sabe. Então quer dizer que também tem uma coisa que, como nordestino, a gente tem algumas palavras que talvez você não goste, mas, por exemplo, é uma desgraça a gente estar aqui tendo 10 minutos para falar, né? E depois que eu descobri ali com o Léo que a gente está sendo editado aí um livro a cada 3 horas, eu pensei até em escrever um livro, depois com a minha experiência de plantador, com o título A Igreja que Não Deu Certo, né? 10 passos práticos de como naufragar um projeto de plantação. Porque se tem alguém que sabe como não fazer, sou eu. Todas as vezes que eu assisto uma palestra sobre pregação, sobre plantação de igreja, me fica o coração apertado, porque eu começo a orar: Senhor, como o Senhor é misericordioso. Eu fiz o contrário, né? O camarada chega, diz: faça isso. Eu fico: Jesus, me perdoa, Jesus, eu fiz o contrário. Então, eu só posso dizer que deu certo porque foi ele. Eu só posso dizer que deu certo porque foi ele. Então, eu quero convidar você para a gente falar um pouco hoje sobre o poder das redes de relacionamento, e tem que ser bem rápido, e se eu falar muito rápido não tem problema, você compra o DVD da conferência depois, e já estou fazendo propaganda, não sei nem se vai ter, você compra o DVD da conferência e escuta em slow motion, certo? Então, poder das redes de relacionamento. Agora pensa um pouco comigo, por que os cristãos não levam parentes à sua igreja? Já parou para pensar isso? Parentes e amigos? Por que é que as pessoas não levam para a sua igreja? Algumas respostas podem acontecer e talvez você não goste de algumas delas. A primeira resposta que pode acontecer é que sua igreja não é legal. Por isso, eles não vão entender o culto. Talvez a sua igreja seja daquela que ensina que existe a santosfera, uma camada onde só habita crentes. É uma camada do planeta onde só habita crentes. Talvez a sua igreja seja dessa. Entendeu? Então, as pessoas vão para lá e elas não vão entender. Então, não adianta chamar. Segunda coisa que pode acontecer é porque o sermão é fraco e não trata de nada relevante. E você também gosta de usar umas palavras meio estranhas, né? Eclesia, falar do resgatador e dizer aos irmãos que eles têm como ser como Bezalel. Aí o camarada está sentado e diz: quem é Bezalel, pelo amor de Deus? Né? Tem crente que não sabe. Ou o mais óbvio é que a rede de relacionamento deles morreu. E às vezes a gente não percebe. A rede de relacionamentos na igreja morreu. E aí nós temos um problema. Igrejas tendem a institucionalizar seus membros naturalmente. A missão de Cristo só pode ser vivenciada, acabamos ensinando isso, nos canais eclesiásticos. Missão só pode acontecer e ensinamento só pode acontecer no âmbito da igreja. Reuniões e programas, reunião de oração, grupo de discipulado. E você começa a matar a rede de relacionamento das pessoas. Porque você acha que se elas estiverem na igreja... Quer ver uma pergunta simples? Você pergunta a alguém: como é que vai Dona Maria? Ah, vai bem, ela está frequentando a reunião da SAF, ela está cantando no coral, ela vem para todas as reuniões de oração da igreja. Veja, você perguntou como ela está, não o que ela faz. Certo? Um corpo em movimento, por exemplo, num ataque epilético, não vai para lugar nenhum, mas todos os músculos estão funcionando naquela hora. Certo? Todos os músculos estão funcionando naquela hora. Mas isso não quer dizer que a sua igreja, quem está fazendo todas as coisas, não está em casa vendo pornografia. Isso não quer dizer nada. Mas medimos a espiritualidade pela capacidade de ação. Achamos que esforço produz essência. E esforço não produz essência. O Espírito Santo produz a essência, não o esforço. E veja, igrejas que matam relacionamento, ela tem algumas características bem interessantes. Primeiro, a pregação do evangelho é separada da vida comum da igreja. Aí você convida os irmãos no domingo: irmãos, na próxima sexta-feira nós teremos um culto evangelístico aqui na igreja, traga seus amigos ímpios. Para quê? Primeiro, se você mora numa cidade que tem praia, meu irmão, dia de sexta-feira, não chame não. Segundo, se tem trânsito, piorou.
E dia de sexta-feira, pense num convite mais furado para você chamar um descrente para vir para a igreja. Aí você faz isso. Por quê? E outra coisa, quero dizer uma coisa a você, eu não sei o que você anda pregando, mas todo sermão tem que terminar no Evangelho. Se não terminar no Evangelho, não tem resposta. A gente não adianta falar só sobre pecado. Tem pastor que fala sobre pecado muito bem, e o povo da igreja sai: o pastor hoje falou bem, ele hoje meteu pau. Eu digo, mas não deu a solução, que é Jesus Cristo muitas vezes. E quem estava sentado lá, o descrente, saiu pensando: que povo masoquista, gosta de apanhar. E ainda estão gostando desse camarada que vai para frente dizer que ele é adúltero, safado, ladrão. E o camarada gosta. O povo achando que está errado. Outra coisa, outra característica é que a responsabilidade da proclamação é somente do pastor e da liderança. Então o pastor que invente, meu filho, invente programação, invente encontro. Olha, tem encontro de casal, criança, menino, mirim, desse tamanho, adolescente, tem de tudo. Encontro de solteiro, desquitado, o pastor tem que inventar, porque ele é responsável pela pregação e pela salvação e por trazer pessoas à igreja. Mas para não dizer que hoje eu não falei da Bíblia aqui, bem rapidinho, talvez você tenha, todo mundo aqui veio ler, veja um texto interessante, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versos de 2 a 5, que diz assim: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Veja, isso é um elogio. João está elogiando a igreja de Éfeso. Eu sei que vocês trabalham arduamente, não estou chamando ninguém de preguiçoso. Eu sei que vocês têm um esforço sincero. Eu sei que vocês têm um esforço sincero. Eu sei que vocês tomam conta da doutrina, estão procurando aí quem são os errados, aqueles que pregam falsamente. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Veja, só elogio. Mas aí ele diz: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. E aí, do meu livro de heresia, eu escrevi o seguinte, tem um restinho do texto: lembre-se de onde caiu e arrependa-se, pratique as obras que praticavam antes, né? Então, se não se arrepender, eu virei e tirarei do lugar o seu candeeiro. Resumindo, o que é que você fazia antes que não faz mais? Você está tomando conta da doutrina, tomando conta de um monte de coisa. O que é que você fazia antes? Eu não sei vocês, mas eu, quando me converti, eu falava de Jesus, e eu costumo falar muito sempre, eu falava de Jesus para quem eu encontrasse. E aí as pessoas gostam de dizer assim: olha, fulano esqueceu o seu primeiro amor. Eu disse: eu não conheço ninguém que perdeu o primeiro amor. Todo mundo na minha igreja que é mudo ou está morto, mas gosta de Jesus, se esforça por Jesus, só não sabe mais como fazer, porque a igreja institucionalizou. E sabe quem é o maior assassino de relacionamentos na igreja? Excesso de atividade. O camarada mal se converte, ele tem que ir para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele só convive na santosfera, e ele começa a morrer com os amigos, não tem mais relacionamento. E você começa a achar perigoso, inclusive, os relacionamentos dele com os de fora. Tem uma senhora, amiga de uma tia minha, que ela diz assim: eu me relaciono com ímpio muito mal, só para evangelizar. Eu digo: que desgraça. Como é que a pessoa diz uma frase dessa e acha que isso é espiritual? Ela muito mal se refere a um ímpio para evangelizar, ou seja, vai para o inferno, viu, se não aceitar Jesus. Não resolve. Veja, tem um minuto agora é mágica, certo? 3 conselhos práticos para você nessa área. Primeiro, tenha coragem de diminuir as atividades que só servem para dar sensação de movimento aos crentes. Tenha coragem de diminuir, porque os defuntos não vão sentir falta, e os zumbis vão descobrir que são zumbis, e quem sabe procuram uma coisa melhor para fazer. A segunda coisa: forneça material para os membros da sua igreja que estão fora. Eles estão em lugares que vocês não estão. Nós temos lá na igreja um grupo, uma senhora, por exemplo, que nesses últimos 2 meses trouxe 15 famílias para a igreja, de jeito que a gente nem tem contato, ela sozinha. Acabou o tempo. E celebre a alegria da salvação com as pessoas.
Às vezes a gente só sabe alegrar, sabe fazer festa para crente. Lá na igreja a gente faz até, meu irmão, festa de São João, com direito a sanfoneiros, a bomba, tudo que tem direito. E o povo que vem de fora fica espantado e diz: olha, como é que esse povo é alegre? Por quê? Aí a gente pode dizer no meio da festa, entre um forró e outro, né, que Jesus ama ele. E lembre-se disso: as pessoas que precisam de Jesus e que você anseia que estejam na sua igreja, na sua comunidade, estão em contato diariamente com os membros da sua igreja. E é através dessa rede de relacionamentos que a sua igreja pode crescer e uma nova comunidade pode ser plantada. Por isso, meu irmão, guarde sua tesoura de podador, isso é trabalho de Deus. E deixe os ramos da videira frutificarem. Deus abençoe.